Após intensos desentendimentos entre os Estados Unidos e a Ucrânia, o Zelensky viaja para encontrar-se com Donald Trump. Aliás, alguns dias até Trump chamou Zelensky de ditador. Entretanto, o clima e relação entre os dois países diminuiu a tensão, em especial quando ontem o Trump, perguntado se considera o Zelensky um ditador, o Trump disse: "Eu disse isso? Eu não acredito que eu disse isso." Ou seja, o Trump deu um migué ou realmente não lembra do que disse há poucos dias, sobretudo num tema tão importante quanto este. O fato é, nós temos o Zelensky viajando para os Estados Unidos e se encontrando não somente com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que elogiou as forças militares da Ucrânia, tratou os soldados ucranianos de corajosos, utilizando ali os artefatos militares e armamentos dos Estados Unidos. Então, conforme nós podemos observar, há um quebrar de gelo na relação entre o Trump e o Zelensky e uma proximidade entre os dois países. Resta saber em que medida este encontro e estas palavras de afago irão se converter em um apoio militar para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2025. Antes de avançar, se o conteúdo nosso aqui ajuda você a compreender as questões de geopolítica, eu peço para você deixar o like, se inscrever no nosso canal e, claro, divulgar o nosso conteúdo das pessoas que acompanham a questão da geopolítica. E aí nós temos uma foto tirada, portanto, no Salão Oval, na Casa Branca, em Washington, e o encontro entre o Zelensky e também o Trump, conforme podemos aqui observar. Eu tenho um vídeo que mostra o momento do encontro entre eles e o momento em que o Trump justamente elogia as tropas da Ucrânia, que eu vou projetar para vocês logo agora na sequência. Então vejamos aí a eventual elogio do Trump em relação às tropas ucranianas. Vejamos o que o Trump disse. Your soldiers have been unbelievably brave. We've given them great equipment, but somebody has to use the equipment. They've been unbelievably brave, and we give them great credit. This was supposed to be over very quickly, and here we are 3 years later. So I give tremendous credit to your generals and your soldiers and yourself in the sense that it's been very hard fighting, very tough fighting, great fighters. And you have to be very proud of them from that standpoint. But now we want to get it over with. It's enough, right? We want to get it over with. So it's an honor to have you here. Thank you very much. Então a gente vê o Trump agradecendo o Zelensky por estar nos Estados Unidos, vocês viram aí a fala, e também o Trump elogiando os soldados ucranianos, os generais ucranianos, e falando para o Zelensky que deve se orgulhar ali dos militares ucranianos, ou seja, foi numa linguagem popular e até grosseira, um rasgar de sedas bastante considerável, que justamente é eloquente, portanto, diante disso, o quanto os Estados Unidos, de certa maneira, voltam atrás, naquela perspectiva de que o Trump não apoiaria a Ucrânia e assim por diante, não é? Aliás, nós temos ainda aqui uma outra filmagem que mostra Zelensky, a wartime president, o Zelensky e o Donald Trump, quando a comitiva do Zelensky chega aos Estados Unidos, conforme nós podemos aqui observar no próximo vídeo que eu quero que nós assistamos. Isto porque nós estamos diante de um evento histórico importante, numa virada de chave fundamental, num dos mais notáveis momentos da história do século XXI, tudo bem? Então, é um encontro bastante importante, vamos aqui observar, e o Trump recebendo o Zelensky, fazendo aquele seu gesto que nós conhecemos, tudo bem? Ukraine, Zelensky, a wartime president pulls up. Let's watch and listen. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump, do you have a message for Vladimir Putin as you meet with President Zelensky today?
Então o Trump recebe o Zelensky, agradece ali a manifestação por parte da imprensa, enfim, e por fim entra para a região da Casa Branca, onde recebeu o Zelensky, conforme nós pudemos observar, tudo bem? Agora, o Zelensky foi para os Estados Unidos, conforme nós sabemos, não porque necessariamente os Estados Unidos irão dar apoio militar para a Ucrânia, mas sim porque tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia irão assinar o acordo, não é, ligado à questão dos minerais, que nós tratamos aqui nos últimos dias de maneira bastante intensa, inclusive, porque deu um bafafá desgraçado. Porque primeiro o Zelensky permitiu sim que houvesse o acesso à riqueza ucraniana, tá certo? Eu até falei da questão da expoliação da riqueza do território da Ucrânia, né? Depois a gente teve o Trump, de certa maneira, mandando o secretário de Tesouro para a Ucrânia a fim de tratar com um acordo, não é, com o Zelensky, porém o acordo não saiu, porque o Zelensky disse que era algo que não garantia, e não é a segurança da Ucrânia, não dava garantia maior para a Ucrânia, enfim, tá? E aí, a partir de então, o Trump começou a dialogar com Putin, tá certo? O alto secretariado, não é? A diplomacia dos Estados Unidos se encontrou com a diplomacia da Rússia, tá? E desandou bastante as relações entre os Estados Unidos e também a Ucrânia, de modo que até a Europa se viu isolada e escanteada na questão da guerra e na busca pela paz entre a Rússia e a Ucrânia, conforme nós vimos, e o Macron convocou inclusive uma reunião de emergência ali para os países europeus discutirem o papel que eles têm na guerra, conforme nós vimos. Bom, trocando em miúdos, passou e agora nós teremos um acordo. E conforme nós mencionamos aqui, o acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia envolve o acesso à riqueza mineral e, eventualmente, a criação de um fundo, e um fundo econômico a partir da exploração dessas riquezas, com o objetivo de reconstruir a Ucrânia. Então, Zelensky pode dizer para o seu povo, para o povo ucraniano, que ele conseguiu firmar um acordo no exterior, no caso com os Estados Unidos, para reconstruir a Ucrânia. Então é uma vitória do Zelensky do ponto de vista ucraniano. Agora, por sua vez, o Trump, o recurso ali, metade será investido na reconstrução da Ucrânia. Não todo. O Trump pode dizer que, para lá, nós financiávamos a Ucrânia sem ter nada em troca. Agora nós temos acesso a uma riqueza monumental da Ucrânia, que é justamente os recursos minerais, as terras raras, conforme nós sabemos. Então, ambos jogaram nesse tabuleiro geopolítico complexo e o Zelensky não perdeu totalmente, tá? E pode até, de certa maneira, apresentar uma vitória para a população ucraniana. De certa maneira, assim eu interpreto todo esse desenrolar tal. Agora, o Zelensky viaja para os Estados Unidos, conforme nós sabemos, com o objetivo, não é? Com o objetivo justamente de buscar um acordo militar, de buscar não só o acordo não é econômico ligado à questão da exploração mineralógica, mas também buscar, sem dúvida, o apoio das garantias de segurança, conforme nós sabemos. Agora, ainda no encontro entre o Trump e o Zelensky, que a gente está fazendo aqui quase ao vivo, tá certo? Porque enquanto eu gravo esse vídeo, agora é 2 horas da tarde, horário de Brasília, não é? No caso, eu estou em São Paulo, tá? E é neste momento que nós temos um encontro entre o Trump e os Estados Unidos, ok? O Trump e o Zelensky nos Estados Unidos, tratando dos assuntos. Eu separei um outro vídeo aqui para nós observarmos justamente o Trump falando a respeito do que mudou, não é? Na relação dos Estados Unidos com a Ucrânia nessas últimas horas. Vamos observar o que o Trump disse, tá? Na sequência, já vou projetar aqui o vídeo para que nós observemos aí o Trump respondendo para a imprensa o que mudou para o Trump receber o Zelensky e esse aparente apoio do Trump em relação ao Zelensky e tal. Vejamos aqui. What changed between the first time that Secretary Bessent gave President Zelensky the agreement and today for the signing? We made a deal. So What was the I'm just, deciding factor? Or was there- I'm a business person. We made a deal. That's what changed. I didn't think we were going to make a deal, and we ended up making the deal. So that changed. You know? What changed? Então é perguntado para o Trump o que mudou, não é? Que nessa questão do acordo, enfim, e o Trump diz que fizeram negócios, ele é um homem de negócio, é isso que mudou, tudo bem? E nem acreditava que esse negócio eventualmente seria feito, tá? Então nós temos um encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, um evento histórico na questão da diplomacia e também na questão da política internacional, sem dúvida, na história e assim por diante.
Além disso, o próprio Zelensky divulgou um vídeo no seu canal de Telegram mostrando o encontro que ele teve no Congresso americano, tratando de questões no Congresso, com um encontro bipartidário, não é? Então, ali, uma visita importante à América, encontrou-me hoje com a delegação bipartidária do Senado dos Estados Unidos. Esse trecho fica ruim, não é, em termos de português, porque é uma tradução do ucraniano, tá certo? Por ferramentas de tradução online, tudo bem? E aí o texto não sai dos melhores, mas dá para entender. A continuação da ajuda militar ao nosso país e iniciativas legislativas relacionadas à reunião com o presidente Trump e os esforços para alcançar uma paz justa e duradoura, não é? A nossa missão, a nossa visão de acabar com a guerra e a importância de garantias de segurança fiáveis tornaram-se os principais temas das nossas negociações. Estamos orgulhosos de ter parceiros e amigos estratégicos como os Estados Unidos da América. Obrigado pelo constante apoio bicameral e bipartidário à Ucrânia durante todos os 3 anos de agressão russa em grande escala, né? Então Zelensky se encontra com representantes ali do Congresso americano e agradece ao apoio que recebe, aquela coisa toda, e claro, destacando que o apoio não é apenas unipartidário, ele é tanto dos democratas quanto dos republicanos, bem como também é amplo nos Estados Unidos, independentemente se é o governo do Trump ou se fosse o governo da Kamala Harris, tudo bem? Esta é a mensagem que o Zelensky busca dar, e mais ainda, não é? Afirmar o seu ponto em buscar garantia de segurança, uma paz duradoura, tá certo? Que é uma paz com apoio militar, tudo bem? Enfim, não é? Teria mais coisa a comentar sobre esse texto, senão vai ficar muito longo aqui esse nosso vídeo. Então, reitero, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Mais uma vez, peço para você divulgar o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E no mais é isso. Bons estudos, respeito à geografia. Hoje ainda teremos um vídeo sobre a questão do fronte de guerra, tá? Entre Rússia e Ucrânia. Bons estudos, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.